A paz do Senhor, meus amados, e a glória de Deus envolva a sua vida, tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. A partir de hoje, aqui no canal, nós vamos falar de milagres. Nós vamos ver quantos vídeos a gente vai gravar, vamos fazer uma pequena série falando de milagres, falando da quarta dimensão, que é a dimensão dos milagres, e falando sobre essa coisa maravilhosa, inexplicável, chamada milagre, certo? De uma forma simples, de uma forma realmente acessível, que todos possam entender. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, combinado? É pouco mais de 5 da manhã aqui, e eu acordei para gravar o vídeo, mas, escutem. Eu tenho um vizinho aqui, ele parece que adivinha. Quando eu vou gravar, aí ele inventa alguma coisa interessante. E agora, ele tá com um pandeiro, e aí ele veio tocar bem aqui. Queridos, eu vou continuar, porque eu preciso continuar. Daqui a pouquinho eu tenho que ir para a escola bíblica, porque a professora não vai poder dar aula e eu quem vou dar. Então eu já estou me justificando que esse barulho, essas gritarias, tá, entendeu? Por favor, ignore, porque essa é a minha vida. Não tem como eu mudar agora, até Deus abrir a porta para a gente arrumar um cantinho bem silencioso para a gente conversar. Mas como eu não posso fazer aquelas coisas bem elaboradas, ter um local bem... Então a gente fica por aqui mesmo. Bem-vindo à minha casa, bem-vindo ao meu cantinho. Nós vamos falar de Bíblia. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos aqui esperando a sua inscrição, tá certo? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E eu espero que esse vídeo alcance muitas vidas e que haja salvação e que haja milagres através do trabalho que nós estamos fazendo aqui, dedicando alguns minutos, porém muitas horas de estudo para resumir em informações que vão mudar a tua vida, que vão enriquecer a tua vida, se você quiser. Porque isso tudo é para quem crê. Quem não crê, não crê, né? No livro de João, capítulo 14, nós vamos começar, vai ser a base dessa série, diz o seguinte, no versículo 12, diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Quando Jesus fala que nós faremos obras maiores, nós os que cremos, ele embaixo já, ele fecha explicando, porque eu vou para o meu Pai. Hoje nós temos o suporte de Jesus para nos amparar e para nos direcionar a fazermos milagres. Amado, milagre é algo que não pode se explicar. Talvez você esteja aí dizendo, como eu preciso de um milagre. Precisa mesmo? Se você quer mesmo, você pode. Se você quer, você pode. O milagre está acessível a qualquer um. Jesus, mais adiante, aqui mesmo nesse trecho, ele vai dizer assim, peça, e tudo que vocês pedirem, o meu Pai concederá. Meus amados, existe um sistema já estabelecido de bênçãos. Já existe, a sua bênção já existe no âmbito espiritual. O seu sonho, a sua vontade de realização, tudo que vem à sua mente é porque já existe possibilidade de você tê-la, entendeu? Então, milagres são milagres. Eu me lembro muitas coisas maravilhosas que o Senhor operou na minha vida, e foram milagres inexplicáveis, porque milagre verdadeiramente só não se explica, a gente só vai dizer, foi Deus, porque não há explicação. Eu sou uma pessoa que eu vivo uma vida de milagres. Eu estou viva porque eu sou um milagre de Deus. Desde a minha pequenez que a morte fica tentando me usurpar, né? Tentando tirar a minha vida. Para quê? Para que eu não venha chegar até você e dizer que pode sim acontecer milagre na sua vida se você quiser. Agora, se você carregar esse anseio e essa necessidade de ter um milagre, se você carregar ela de ansiedade, de inquietação e de forçar para crer, é inútil. O milagre ele acontece quando você simplesmente crê. Você crê no milagre e você espera um milagre. Você entrega para o Senhor a sua necessidade, a sua ansiedade, a sua expectação e a sua expectativa
e ele prontamente te responde, e ele prontamente te traz solução. Não é difícil, é fácil. O Senhor Jesus disse: farás coisas maiores do que essas. Quando Jesus fez tantos milagres, um dos milagres que mais me admira, todos são maravilhosos, mas um dos que mais me admira é no lado financeiro, em relação ao lado financeiro. Nós precisamos muito de cura, de tantas outras coisas, mas o lado financeiro é uma coisa constante, né? Quando se está doente, busca a cura, ficou curado, está resolvido. Mas o lado financeiro é algo constante e eu gosto de focar nisso daí, porque quando você está bem financeiramente, as coisas ficam melhores do outro lado, né? Porque você tem mais possibilidade de fazer outras coisas se você está tranquilo financeiramente. Não digo rico, mas tranquilo, próspero, abençoado. Então, um dos milagres que mais me chama a atenção, assim, que eu acho bem interessante, é em relação àquele peixe que Jesus mandou Pedro pescar e tirar de dentro do peixe a moedinha, o dinheiro, a quantia para pagar o tributo a César. Amados, imagine no oceano quantos peixes, quanta coisa, mas lá estava aquele peixe com aquela moeda, naquele lugar, naquele momento, naquela hora, para aquela situação. Aí eu conversando com alguém, e alguém diz assim pra mim, o peixinho já sabia que era uma missão que ele tinha que cumprir. É isso aí, entendeu? É verdade. Então, mesmo falando por graça, é verdade. O Senhor já estabeleceu laços, é um sistema que ele estabeleceu. O psicólogo Carl Jung, ele fala as sincronicidades, isso é uma verdade. Então nós vemos a ciência concordando com a Bíblia, todas as coisas estão interligadas e você só precisa acessá-las, você só precisa pegar, porque Jesus disse: vocês farão coisas maiores. Então, meus amados, creia no milagre. Esse vídeo vai ser resumido basicamente nesse sentido da área financeira, mas nós vamos falar de cura física, nós vamos falar de cura emocional nos próximos vídeos, nós vamos falar de cura emocional, nós vamos falar de um monte de coisa segundo o Espírito Santo tem colocado no meu coração já há alguns dias, e por isso eu estou me preparando. Tenho pedido a Deus que eu possa falar para você de uma forma que você compreenda, você absorva e você viva isso. Então veja bem, no teu lado financeiro, você precisa simplesmente crer. O dinheiro é uma energia viva, ele é tão vivo e tão forte, de tal forma que Jesus disse assim, ó, você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, é um Deus, mas ele precisa servir a gente. O dinheiro está para nos servir. Então, o Senhor, ele opera conforme a sua necessidade. Não fique buscando mais do que você precisa. Busque o que você precisa. E o mais o Senhor fará. Né? Então, dentre tantas outras situações, eu quero trazer para aqui uma vez que vai servir para você que está agoniado, que está preocupado com conta para pagar, com isso e aquilo. Primeiro, não compre o que você não pode pagar, porque isso já vai trazer tribulação. E segundo, quando for para pagar sua conta, pague com gratidão. Quando você for pagar sua luz, não chame de dívida, não é dívida. Entendeu? Dívida é aquilo que você compra e não consegue pagar. Mas conta é luxo, você paga suas contas, é um luxo você ter todo o luxo que você tem na sua casa. Essas cadeiras que você tem na sua casa, essa mesa que você tem na sua casa, essa sua casa, tudo é um luxo. As contas da internet, pague com gratidão. É um luxo você poder ter isso. E quem te proporciona? O dinheiro. Então, eu lembro bem, eu acredito que o ano era 2009, por aí, 2007, era 2007. E tinha acontecido algo muito ruim na minha vida, um relacionamento tinha acabado e pouco tempo depois, 2007, estava com um ano mais ou menos, e eu estava com muita dívida para pagar porque eu não conseguia pagar. Aí não era conta, era um dívida. E na época, gente, era tão pouco, mas para mim era tanto. Primeiro porque eu estava emocionalmente desestruturada. E segundo, eu tinha uma loja e eu tive que fechar a loja não consegui decretar falência e tinha uns impostos para pagar, porque eu não conseguia raciocinar, não conseguia saber como fazer, não tinha orientação.
E eu fiquei com uma conta, na época era tão pouquinho, mas para mim era muito, que era de R$ 710 de imposto. E eu não queria que o meu nome ficasse, né, sujo. E tinham poucos meses, por isso que o valor era pequeno, mas para mim não era, porque eu não tinha de onde tirar. Então eu lembro bem que eu estava na casa da minha mãe e a minha irmã. A minha mãe disse: Dil, vai lá no banco, pô, vê se tu pega o meu dinheiro. Aí a Dil foi no banco e disse: Lena, vamos comigo? E aí eu sorri e disse: vamos. Inclusive eu vou levar o meu cartão, porque eu vou passar na conta do banco, vou passar no caixa, aí tu fica num caixa aí, tirando o dinheiro da mamãe e eu fico no outro. O povo pensa que nós estamos com dinheiro. E aí brincando, né? Eu fui, não tinha um centavo. Eu não tinha um centavo no banco. Aí quando eu cheguei lá, a Dil mexendo lá para tirar o da mamãe e eu brincando basicamente. Ele disse: vou olhar o saldo. Quando eu olhei o saldo, tinha lá R$ 710. Aí eu paralisei, eu petrifiquei. Irmão, esse é um valor pequeno, mas esse mesmo valor pequeno pode ser o tanto que for, porque Deus é Deus, ele não precisa de nada, ele tem tudo para você. Então tinha lá R$ 710, era exatamente o valor que eu precisava para pagar aquela coisa que estava me inquietando. E eu não tinha ninguém. Eu orava e eu dizia: Jesus, tu és o meu esposo, tu és o meu dono, tu és o meu patrão. Jesus, eu não tenho de onde tirar. Jesus, tu és a minha rocha inabalável. E eu orava e chorava e confiava. O meu coração estava em paz. Eu sabia que de alguma forma o Senhor faria um milagre para mim. Então, eu pedi para minha irmã: olha para mim, pelo amor de Deus, olha aqui se é isso mesmo. E quando ela olhou, ela disse: tem, eu já tirei aquele dinheiro, já fui para casa, já peguei as notas e já fui pagar a minha conta. Então, para mim foi um milagre. Até no dia de hoje eu não sei quem transferiu aquele dinheiro para mim, porque estava só depósito. Não tinha explicando quem, não foi transferência, foi só um depósito. Então, tantos outros milagres. Uma certa vez eu estava orando ao Senhor, lavando minha louça. Na época eu estava morando em Porto Calvo e eu estava com uma criança pequena e surgiu uma hérnia no umbigo da criança. E eu orando ao Senhor na pia, a criança estava dormindo no sofá e eu estava orando ao Senhor e lavando a minha louça. Eu senti uma presença de alguém que chegou, igual uma pessoa chega mesmo próximo de você. E quando aquela pessoa chegou, eu ouvi uma voz, disse: a fé é um momento. Ensine a fé ao meu povo. E pronto, e foi embora, não teve explicação nada. Naquilo me veio um entendimento acerca da fé. E aí prontamente eu larguei a louça lá com a mão cheia de sabão. O nenenzinho estava dormindo de barriguinha para cima assim. Aí o umbiguinho dele estava com uma bolinha de ar, porque a hérnia era pequenininha, mas tinha uma hérnia. Então eu lembro que eu coloquei esse dedo aqui pressionando aquela hérnia. Quando eu pressionei aquilo lá para baixo, eu disse: pronto, Senhor. Se a fé é um momento, esse é o momento que eu creio. E aí orei ao Senhor, fiz uma oração momentânea ali, que agora eu não vou saber dizer o que eu disse. E quando eu tirei o dedo, o umbigo da criança estava completamente normal. Isso são coisinhas que para muitos a gente pode dizer é pequenininho, mas são coisinhas corriqueiras, são os milagres que nós precisamos no dia a dia. Por que a missionária está contando esses pequenos testemunhos que no momento foram muito grandes? Por quê? Porque realmente nós podemos viver na dimensão dos milagres. Existe a nossa dimensão física, essa daqui, que nós olhamos para lá, olhamos para cá, olhamos para lá e tal. Existe a dimensão que a gente olha para cima. Mas quando a gente olha para cima, existe uma dimensão lá em cima, que é a dimensão dos milagres. Nós precisamos acessar esse lugar. Nós precisamos acessar esse ambiente, que é o ambiente, é a dimensão dos milagres. É onde as coisas acontecem. No livro de Efésios, capítulo 1, nos primeiros, o Senhor diz que nossa mente já está onde Cristo habita, que são as regiões celestes, e todas as bênçãos do Senhor já vêm sobre nós. Amado, se você vive uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida sem realização,
Definitivamente você precisa assistir esse vídeo. Definitivamente você precisa dar um lugar para Deus, porque o Senhor, ele pode fazer coisas maravilhosíssimas na tua vida. E é hoje, é agora que ele pode fazer. É nesse momento que Jesus pode operar na tua vida o grande milagre da tua vida. Quantas coisas maravilhosas não acontecem? Quantas coisas lindas não acontecem que a gente fica como quem está sonhando? Eu quero levar você, em nome de Jesus, através desses próximos vídeos que nós vamos falar de milagres. Eu quero levar você a ter uma vida de milagre, porque isso aqui é só a introdução. Mas nós vamos entrar na Bíblia e eu quero explicar para você de uma forma que eu espero em Deus que você entenda e que você também entre nessa dimensão. A dimensão dos milagres, a dimensão do poder realizar, do poder criar a sua realidade dentro do padrão que você esteja bem. Porque a Bíblia diz, Paulo disse assim, que muitos, caindo na ganância, se perderam. Nós podemos ser prósperos e não gananciosos. Ter o que é necessário ter e viver bem, esse é o objetivo de vida do crente. Mas o Senhor, ele não dá só o que a gente pede. Ele dá e faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, meus amados, que a graça de Deus alcance você. Que você hoje desfrute de milagre na tua vida. Que você hoje, a partir desse começo desse vídeo, você comece a entender que hoje nós temos um que está lá em cima nos dando assistência. Ele é quem nos direciona e ele já disponibilizou para nós toda sorte de bênçãos que nós precisamos. Você precisa de saúde de verdade? O segredo está aqui. O segredo está aqui. Eu li em algum lugar sobre duas mulheres que estavam com câncer de mama. E eu assisti também num filme um homem que tinha sofrido duas mulheres, com câncer de mama em estágio terminal. A gravidade era igual. Todas duas estavam já desenganadas pela medicina. Uma delas disse: eu vou viver intensamente os últimos dias que eu tenho. Então ela colocou na mente somente pensamentos de vida, que mesmo que ela fosse morrer, mas ela não queria pensar na morte, ela queria pensar na vida. Ela queria viver a vida, ela queria fazer coisas que lhe desse alegria. Então ela afastou de si pessoas que traziam sentimento de tristeza, sentimento de qualquer pessoas tóxicas, ela afastou de si e aí ela começou a viver. E ela foi vivendo. A outra, ela pensou, tenho pouco tempo, agora eu vou morrer, vai morrer, e foi morrendo, e foi ficando definhando, e foi ficando mal. Final das contas, um ano depois, eram 6 meses que elas tinham de vida, então, com um ano depois, 6 meses antes, a que vivia triste pensando no câncer, morreu. E a outra que começou a pensar na vida estava curada. Amados, o maior problema de toda a humanidade está aqui. E a solução de toda a humanidade também está aqui. Paulo, ele aconselhou, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que te faz bem, nisso, pense. Mas sabe o que nós fazemos? Nós já estamos pensando na morte antes de tudo, a gente só pensa no mal, só pensa no que é ruim. E isso daí vai trazendo para nós sentimentos ruins, pensamentos ruins, aumentam cada dia mais. E aí você vai trazendo para o seu corpo toxinas que vai cumprir exatamente o que você está desejando. Porque inconscientemente você está dizendo que quer morrer. E o que é que acontece? Nós somos poderosos e a Bíblia diz que nós faremos coisas maiores. Então tudo que você crê acontece, de bom ou de ruim. Por isso a necessidade de você filtrar seus pensamentos, filtrar suas coisas. O rapaz sofreu um acidente e ele ia ficar vegetando, estado de vegetação. Não ia viver mais, só ia mesmo entender, ouvir, prestar atenção nas pessoas, mas o corpo dele não funcionava. Dado o diagnóstico, ele colocou dentro da mente dele que ele, em determinado tempo X, ele iria se levantar daquela cama. Ele ia sair do hospital.
Ele ia sair andando com seus próprios pés. E ele todos os dias, ele visualizava na mente, ele imaginava mexendo os pés, depois ele imaginava sentindo os pés, depois ele imaginava sentindo o corpo, e por aí vai, por aí vai. Quando foi com o tempo mais ou menos determinado que ele planejou, ele estava saindo do hospital e os médicos aplaudindo ele, dizendo: isto foi um milagre. Tudo isso vem a partir do quê? Da mente, que deve estar cheia de Deus, que deve estar cheia de fé, que deve estar cheia das coisas boas, agradáveis e edificantes. Porém, essa pessoa, que é o que nós temos no mundo, infelizmente, nós somos bombardeados com uma contaminação miserável de pensamentos, de palavras, de coisas ruins. Então, aquilo ali vai entrando para nós. Um oriental, que eu não sei se é chinês, japonês, não sei o que ele fez uma experiência da água. Você pode pesquisar e ver a partículas de água. Ele fez um experimento. Ele colocou partículas de água num lugar onde só foram escritas e ditas palavras boas, de amor, de bondade, de amizade, de fidelidade, palavras agradáveis. E um outro ele colocou partículas de água só ouvindo palavras de ódio, palavras de rancor. E aí, com um determinado tempo, os cristais que se formaram congelados aqui onde ouviu só coisa ruim, estavam todos deformados. Enquanto os cristais que se formaram na água do outro lado, que ouviu coisas boas, eram cristais muito lindos. Pesquise, na internet tem tudo. Então, trazendo para nós aqui, para nós do canal, você, né? Você é 70% de água. Então, se você convive num lugar onde as pessoas só maltratam, só dizem que você é incapaz, que você é simples, que você é pobre, que você é feio, que você não tem capacidade, as pessoas vão minguando a tua vida. Você vai apodrecendo por dentro. Por quê? Porque a água, ela tem memória e ela guarda aquela memória. Mas se você vive num lugar onde as pessoas são sinceras, onde as pessoas são amorosas, onde as pessoas são gentis, onde você tem vitalidade, dá para perceber no seu rosto a vitalidade, a vida. É assim que acontece. Amado, se você quer ter uma vida de milagre, ocupe a sua mente com a quarta dimensão, que é a dimensão dos milagres. Creia tão somente. Há alguns dias, agora há pouco tempo, uma irmã me ligou, ocorreu um fato comigo, né? Apareceu sem explicação uma quantia que eu estava muito precisada dela para resolver uma questão. Mas não era questão de eu estar desesperada, só que como eu já venho vivendo essa vida, então glória a Deus por isso, que o Senhor manda as coisinhas assim e eu fico somente grata, muito grata. Sou uma mulher muito grata, muito, muito, muito. Quando surgem os problemas, eu sei que haverá uma solução. E o Senhor, ele sempre age. Então, uma irmãzinha ligou para mim e disse, agoniada de alegria, né? Uma euforia. Ela disse: irmã, aconteceu um milagre agora. Eu fui lá no banco e eu fui pagar uma conta de um valor X. E quando cheguei lá, tinha 5 vezes mais, 5 vezes e meio mais o valor que eu devia. Ao invés de ter em dívida, tinha em saldo positivo. E agora eu vou poder dar uma ajeitada na minha casa porque eu não sei como esse dinheiro veio parar na minha conta. Milagre, porque ela está buscando isso, ela está atraindo para si essa bênção. Eu quero dizer para você que nada disso é salvação. Existe um espírito maravilhoso que cria a tua realidade e traz as bênçãos do Senhor para você, que você opera coisas grandiosas sem assim uma explicação. Mas também existe um espírito que veio de lá do céu, mas que se transformou em Satanás. E ele também trabalha nessa dimensão para amaldiçoar a tua vida, para furtar a palavra de Deus de dentro da tua mente, para atrapalhar o teu crescimento espiritual. Então você tem que saber com quem você está lidando. Por isso, o que tem que ser feito é ler a palavra, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai saber se sair dessas situações, dessas circunstâncias, certo? Tudo é possível ao que crer. Tudo. O que é que você está precisando? Me diz.
Diga aí. E se quiser, a gente pode conversar nos comentários, contando alguma coisa que aconteceu. Conte algum milagre que aconteceu na sua vida, desse lado financeiro. Conta. A gente vai, nos outros vídeos, falar de outras coisas. Mas hoje, o Senhor, Ele manda dizer para você que todas as bênçãos já estão disponíveis. Tudo, é só você acessar. Mas acesse sem duvidar. Acesse qualquer tipo de dúvida, já bloqueia. Porque o Senhor não opera na dúvida. A Bíblia diz que o homem que duvida é como a onda do mar. Levanta poderosa, mas morre na areia. Aquele que crê verdadeiramente, ele desfruta, ele está no oceano longo, lá longe, mergulhando e desfrutando. Porque há um universo de possibilidades para você desfrutar de uma vida próspera, de uma vida saudável e de uma vida feliz. Esse é Jesus, e Jesus está à sua disposição para lhe abençoar. Ele disse: aquele que crê em mim fará coisas maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E nós temos ele lá. Você tem ele lá. Ô, meu irmão, não fica nessa vida tão triste, tão miserável. Não fica, não. Sai daí. Bora viver. Bora desfrutar das bênçãos do Senhor. Jesus está pedindo licença para entrar na sua casa. E eu digo, deixa ele entrar, porque tudo é possível para aquele que tem Jesus. Fiquem com Deus, um excelente dia. Aqui é domingo, então tenham um ótimo dia. Nós moramos na beira da praia, quem for para a praia que vá, que se divirta, que seja feliz, aproveite. Aos irmãos que vai para a escola bíblica daqui a um pouquinho, vai me encontrar lá, que nós vamos dar aula hoje. E que Deus os abençoe ricamente, que te faça prosperar em todo o seu caminho. Leia Efésios capítulo 1, nos primeiros versículos, até o versículo 3, se eu não me engano. Leia João 14, que é a lição de casa de hoje, tá certo? Até amanhã, porque amanhã nós teremos vídeo novamente, falando sobre a dimensão dos milagres. Nós vamos entrar nessa dimensão dos milagres, aquele que quer. Quem não quiser, não entra. Tá bem? Jesus não obriga ninguém a nada. Se você crê, bora. Só uma dica. Quando alguém disser para você, e se você fizer assim vai dar certo, alguém que você sabe que tem autoridade, não é qualquer um, alguém que tenha autoridade, que saiba do que está falando. Quando você diz, mas por quê? Esse porquê é dúvida. Já nem adianta fazer nada. Às vezes você vai orar por alguém e a pessoa fala tanto, mas não diz nada. Tipo, eu tenho muita fé, eu creio, eu recebo, não sei o quê. E não acontece nada. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa meio que bloqueia com o pensamento, será? Por que eu tenho que fazer isso? Por que... Então fica com justificativas. E quando começa essas justificativas, deixa eu dizer uma coisa, não funciona. A fé é se jogar no escuro. É realmente acreditar que Jesus está lá e ele vai suprir todas as suas necessidades. Todas. Fique em paz e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Até amanhã.